Para falar agora sobre o ex-ministro da Justiça e futuro ministro do STF, hoje senador da República, Flávio Dino. Ele vai agora apresentar propostas no Senado antes de ir para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino deu a declaração no evento de posse de Ricardo Lewandowski como seu sucessor no comando do Ministério da Justiça. Em um primeiro momento, na sua retomada do mandato de senador, serão apresentados 3 projetos de lei que proíbe acampamentos em quartéis, que trata de prisão preventiva e audiência de custódia, e um que prevê a destinação do Fundo Nacional de Segurança Pública para reconhecimento de mérito de policiais. A gente tem um trecho, a gente já vai ouvir. E eu vou propor que o Fundo Nacional possa também criar um sistema de reconhecimento de mérito, de merecimento aos policiais que pratiquem atos especiais. Nós temos aqueles casos de policiais que salvam vidas, bombeiros que arriscam a sua vida em incêndios graves ou em salvamentos dificílimos, como aquele de Brumadinho. Então, é uma forma também de dizer que não existe sistema único de segurança pública sem valorização dos profissionais. Tá aí, Palumbo, vou começar com você, que é policial, delegado de polícia, e tem esse projeto de lei que vai ser apresentado pelo senador Flávio Dino, que é de destinação do Fundo de Segurança para reconhecimento de mérito dos policiais. Antigamente, não sei se vocês lembram, tinha a promoção por ato de bravura, né? A pessoa era promovida lá, um soldado que salvava alguém, que praticava um ato extraordinário, elogioso, ele era promovido, e agora a gente está vendo esse projeto que visa de alguma maneira agradar, dar um mérito, um elogio, não sei exatamente os detalhes, mas que visa dar premiação para bons policiais. Isso é bom, né, Palumbo? É bom, mas a melhor premiação que você pode dar para um policial é um bom salário, né? Um papel não vai pagar as suas contas. E a realidade das polícias do Brasil é muito triste. Eles ganham muito mal pelo risco que correm todos os dias. E o mais preocupante ainda, depois do péssimo salário do policial... Só um minuto, Palumbo. Agora são 10 horas e 58 minutos. Quem estava na rádio está voltando do intervalo. A gente está repercutindo aqui alguns projetos de lei que serão apresentados pelo Flávio Dino, que agora vai exercer por 20 dias o mandato de senador da República. Um desses projetos, o Palumbo está comentando, que é de valorização do policial, de dar honraria, mérito, enfim. E o Palumbo estava falando aqui sobre questão salarial, né, Palumbo? Exatamente, né? Eu recebi algumas homenagens durante a minha carreira. E eu pensava, meu Deus do céu, podia dar um salário melhor para todos nós, né, do que vir aqui ficar acompanhando isso aqui, é legal, tudo, mexe com o ego, mas não paga a conta, né? O que mais preocupante, além disso, também do péssimo salário policial, foi declarações que tivemos essa semana de que, por exemplo, crimes contra o patrimônio, entre eles pode se enquadrar o furto, de que a gente não pode manter essas pessoas presas. Eu vou só citar um exemplo. Na minha casa agora tem a dona Neide que está assistindo o programa e está te xingando, inclusive, viu, seu Felipe? Ela já teve o carro furtado 2 vezes. Graças ao bom trabalho da polícia, em especial da Polícia Militar, as 2 vezes o carro foi localizado. Ela já foi roubada no ponto de ônibus, levaram o celular dela. Vamos perguntar para a dona Neide como ela se sente quando ela escuta uma declaração dessa, de que um bandido que comete um crime de furto não pode ir para a cadeia, enquanto ela fica com o carnê lá do carrinho que ela comprou, um carro antigo, um carro mais velho, que ela está pagando e vai pagar durante 4, 5 anos. Vamos perguntar para a dona Neide como é que ela se sente disso. Tenho certeza que daqui a pouco ela vai mandar um áudio aqui de 10 minutos, tecendo elogios à vossa pessoa aí, Felipe. Ô, Mano Ferreira, essa questão que o Palumbo trouxe do salário é interessante, mas eu queria somar um outro tema e queria seu comentário. Que os policiais, eles trabalham, assim, extremamente exaustos. Por quê? Porque eles trabalham durante a jornada, que não é pequena, escala, né, às vezes 12 horas seguidas, e durante a folga ele faz bico. Bico, às vezes, de segurança, às vezes é até punido, preso por isso, né, Palumbo? O militar é preso. Absurdo. E era, pelo menos, na regulamentação disciplinar anterior. E às vezes trabalha de bico até para o próprio Estado, com a ADGEM, atividade delegada, enfim. Ou seja, ele está prestando um serviço em um estado de exaustão e não consegue. Ninguém, nenhum ser humano, nenhum médico extremamente exausto pratica uma boa medicina, nenhum advogado extremamente exausto pratica uma boa advocacia e nenhum policial extremamente exausto pratica ali a sua função, que é essencial. Você acha que a gente precisa começar a olhar para o ser humano policial também? Com certeza. E precisamos falar também de saúde mental na polícia, né? Emendando, tem um índice altíssimo de suicídio, né, Pablo, na polícia. Exato. Porque o policial é um ser humano que precisa, como qualquer ser humano, ter o reconhecimento profissional e ter todos os aspectos de sua individualidade
cuidados. Imagine a situação de estresse agudo que um policial passa nos confrontos. Isso tudo causa repercussões psicológicas e nos aspectos da saúde mental. A gente precisa tirar esse tabu. Então, cuidar de saúde mental não é coisa de doido, como muita gente coloca. Então, ao falar isso, eu não estou dizendo que os policiais são desequilibrados, não tem nada de desonroso em falar isso, pelo contrário, é uma questão de cuidado. Quando as pessoas estão expostas a situações muito tensas, de muito nervosismo, de poder, num confronto com um bandido, temer pela própria vida, enfim, todas as situações horríveis que todos nós sabemos que os policiais, infelizmente, têm o dever de passar para proteger a sociedade, então a sociedade também precisa ajudar esses policiais a lidar com isso. Isso passa justamente por uma revisão das carreiras, para que a gente consiga ter, de fato, o reconhecimento do mérito dos bons policiais, e passa também pelo suporte psicológico, pela condição de ajudar o policial a ter o pleno desempenho da sua saúde física e mental. Ô Pepe, como é que você vê essa situação aí, envolvendo segurança pública, no final das contas, né? Não, com toda certeza, o policial tem que ser mais valorizado, o policial tem que ter melhores salários, melhores condições, melhores estruturas, tem que ser cuidado realmente na questão psicológica, como bem colocou, humano. Sem sombra de dúvida, isso é uma questão importante, né? E que permeia, sim, o debate de segurança pública no Brasil. Mas isso é só um aspecto, e você não resolve, eu volto a falar, o problema da segurança pública só dando mais estrutura. Até porque é interessante, eu estava fazendo o levantamento, o lugar que paga melhores salários para o policial é Brasília, por exemplo. Não é? E os níveis, por exemplo, de homicídios, de roubos, de furtos, não tem correlação com a questão do aumento de salário. Então, quem falar, por exemplo, que aumentar o salário resolve o problema da segurança pública e olha para o caso de Brasília, que tem os melhores salários, você vê, por exemplo, esse argumento como justificativa e como solução do problema de segurança pública não se sustenta. O que resolve o problema de segurança pública é pensar a segurança pública de forma diferente, não é? E, Palumbo, desculpa, eu discordo de você no aspecto aqui, não é? Quando o Dino colocou a questão do furto, você tem que ver, por exemplo, que se a pessoa que rouba celular for colocado no sistema prisional do Brasil atualmente, ele vai sair traficante e vai sair... e vamos colocar ele aonde? Ou seja, e onde a gente vai colocar ele? Então, essa que é a questão. Tá na cadeia! Essa que tá a questão. Tem que colocar na cadeia. Aí que tá. O que eu defendo? Eu defendo que nós temos que ter, por exemplo, prisões diferentes para crimes diferentes. Crimes de menor potencial ofensivo deveria... Quem falou para você que isso é um crime de menor potencial ofensivo? Você pegar o celular de uma pessoa que está pagando 6 anos. O que é pior? Matar ou roubar celular? Pelo amor de Deus, você não sabe o que é pagar um patrimônio que foi roubado, que foi furtado. Dói. O que é pior? Matar? É muito pior, mas quando você pega um trabalhador que vive de salário mínimo, você pega uma pessoa que vive de salário mínimo e compra um carrinho em 5 anos, aí vem um vagabundo, que você não gosta de chamar de vagabundo, mas é vagabundo, leva esse carro embora e ela fica com o carnê lá pagando 5 anos, e aí você vê o bandido indo pra cadeia, sai na audiência de custódia, não pode deixar ele preso porque ele vai virar traficante. É gente ruim, que tem que estar preso. Vamos pensar como? Para de cair no lugar comum. Lugar comum não, quem está no lugar... Não, senhor, nós estamos nessa situação por causa de pensamento como o seu, que fica passando a mão na cabeça de vagabundo. Você passa a mão na cabeça de vagabundo. É o seu pensamento. O teu pensamento é o que permeia o debate. Mentira, o seu pensamento é de proteger vagabundo. Júlia Lucy, fica protegendo vagabundo. Júlia Lucy, bota a bola no chão, Ju. Vai com toda a sua elegância. Bom, primeiro que quem definiu as penas, né, para aquelas pessoas condenadas pela prática de certos crimes foi o Congresso, por meio das leis, né, as leis penais. Então, eu acho extremamente preocupante que a gente tenha um ministro da Justiça que queira legislar, entende? No sentido contrário daquilo que a lei dispõe. Então, são os eleitores brasileiros que votaram nos deputados e senadores para representar a vontade deles e eles definiram que quem furta precisa ir para a cadeia, porque é a pena a ser aplicada. Então, defender esse discurso, né, de que o juiz ali não deveria aplicar essa pena é a mesma coisa que você propor que se rasgue todo o conjunto normativo no Brasil.
é muito mais grave do que a dimensão da insegurança que isso, na prática, já traz para a gente e vai trazer mais caso implementado em maior escala. Mas eu gostaria de repercutir um pouquinho sobre os 3 projetos de lei que o senador Flávio Dino vai apresentar. Um deles é sobre a proibição de acampar em frente aos quartéis. Então, gente, quando ele apresenta esse projeto, ele deixa claro que até agora não havia essa proibição, tá? Por que eu quero falar sobre isso? Porque ontem o Ministério Público Federal arquivou o inquérito civil contra o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o atual governador do Distrito Federal, Ibanez Torres, porque ambos estavam ali sendo investigados para saber se eles tinham tido alguma responsabilidade em relação aos atos do 8 de janeiro. E eu me lembro a época que aqui em Brasília, muitas pessoas exigiam que o governador Ibanez retirasse as pessoas que estavam lá no acampamento. Mas ainda não há argumentação para você tirar as pessoas, desmobilizar pessoas que estão fazendo manifestações pacíficas. Este é um direito constitucional do Brasil. A apresentação desse projeto de lei só corrobora isso que eu estou falando, tá? E acho importante a gente falar sobre esse arquivamento desse inquérito em relação a essas 2 autoridades, porque principalmente no caso de Anderson Torres, ele ficou preso por 4 meses, ele ainda usa tornozeleira e o procurador que conduziu, né, esse inquérito, ele chegou à conclusão de que não há nenhum elemento que consiga vincular a atuação de Anderson Torres aos atos de 8 de janeiro e que, inclusive, houve uma notória mudança de perfil das pessoas que estavam fazendo acampamento de uma forma ordeira para as pessoas que fizeram a invasão dos prédios do Congresso. Então, gente, aos poucos as coisas vão aparecendo e é muito importante que a gente possa trazer os fatos para as pessoas montarem o quebra-cabeça, porque infelizmente a gente vê muitas vezes uma situação sendo extrapolada no que ela realmente acontece e significa, e muitas pessoas acabam sendo injustiçadas. Então, vamos ver se o senador vai apresentar esse projeto, se esse projeto vai ser aprovado, mas eu acho que é importante trazer esse fato para as pessoas saberem.